Olá, turma, tudo bom? Então vamos retomar aqui nosso conteúdo com matemática financeira, certo? E na aula de hoje nós vamos ver juros simples e juros compostos, certo? Para a gente falar sobre juros simples, eu preciso que vocês tenham conhecimento, certo? De alguns termos que envolvem os juros. Quais são eles? Primeiro é o capital, certo? Nós representamos com a letra C, que é justamente a quantia em dinheiro investida ou emprestada, né? Temos o juro, representado pela letra J, que é o acréscimo, rendimento, aluguel sobre o dinheiro, né? Pago pelo investimento ou pelo empréstimo de certa quantia. Tem uma taxa de juro, a taxa de juro, representada pela letra I, que é a porcentagem que se recebe em investimentos ou que se paga em empréstimos, né, referente ao rendimento em determinado período de tempo. Né? Então, olha, falando em tempo, vamos colocar aqui também o tempo. Esse tempo ele é representado pela letra T, que é justamente o período indicado em dias, em meses, bimestres, trimestres, em anos e etc. Né? E temos o montante. O montante representado pelo M maiúsculo, certo? Que é nada mais nada menos que o resultado da adição do capital com o juro, certo? Então, ó, o montante vai ser igual capital mais o juro, certo? Agora que vocês já conhecem esses termos, né, que nós vamos utilizar bastante, vamos falar sobre juros simples. Seria o juros simples? Deixa eu apagar aqui, certo? Os juros simples, eles são calculados sobre o capital inicial, certo? Então, vamos calcular os juros sobre o capital inicial, determinada a taxa de juros e determinado também um período de tempo. Tá bom? Então, para a gente calcular os juros, nós vamos ter, ó, juros vai ser igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? E para a gente fazer, turma, esse cálculo, certo? A taxa de juros e o período de tempo, ele tem que estar na mesma unidade, certo? Por exemplo, se o problema disser que tem uma taxa de juros de 5% ao ano, qual é o juro em 6 meses? Então a gente vai ter que fazer essa transformaçãozinha aí, converter a taxa de ano para meses, não é isso? Então são 5% ao ano, então são 5% em 12 meses, não é isso? Então tem que ficar sempre atento a essa unidade aí, certo? Unidade do tempo, beleza? Então, essa é a forma para encontrar
o juro simples, certo? Vou apresentar para vocês o juro simples e o juro composto, tá bom? E nas nossas aulas ao vivo, eu vou estar fazendo os exercícios mostrando como aplicar essa fórmula de juros simples, certo? E como está calculando efetivamente o juros composto, certo? Então, lembrando que o juros simples ele é calculado sobre o capital inicial, certo? Temos aqui juros igual a isso e o montante, só para relembrar, igual ao capital mais os juros, certo? E o que seria o juro composto? O juro composto, como está dizendo, ele é composto. Ele é calculado juros em cima de juros, certo? Então, primeiro, para a gente estar calculando, a gente vai ter que calcular os juros incidentes sobre o capital inicial, seria aquele cálculo dos juros simples, certo? Então, por exemplo, aqui, ó, eu vou ter aqui os juros vai ser igual a capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? Então aqui vai ser o meu juro 1, né? E o montante 1 vai ser igual ao capital mais o juro 1. O que foi que eu falei? Que o juro composto ele é calculado com juros em cima de juros, certo? A gente encontra os juros sobre o capital e aí vai encontrar o montante 1. Esse é o nosso primeiro período. E a gente parte para o segundo período. No segundo período nós vamos ter os juros 2. O C, que seria o capital, né? Ele já passa a ser, olha, é o montante 1, que foi o capital mais o juro 1 que nós encontramos, certo? Então aqui, ó, nós vamos ter o montante 1 vezes a taxa vezes o tempo. E aí o montante 2 ele vai ser igual ao montante 1 mais os juros 2, certo? E aí a gente parte para o terceiro período. Vai ser os juros 3. Vai ser igual ao montante 2 vezes a taxa vezes o tempo, certo? E o montante 3 vai ser igual ao quê? Ao montante 2 mais os juros 3, certo? Então, olha, por isso que a gente diz que o juros composto ele é calculado por juros em cima de juros. Então, olha, calculamos aqui os juros 1 e aplicamos, certo? Encontramos o montante 1. Então, esse montante 1 aqui ele já está com juros já calculado. E aí, quando a gente passa para o segundo período, ao invés de a gente utilizar o capital, que a gente utiliza no juros simples, a gente utiliza o montante 1. Tá vendo? Foi o capital mais os juros 1 calculado. Encontrando assim os juros do segundo período, certo? E aí, quando a gente for calcular o novo montante, vai ser justamente aquele primeiro montante já calculado com o juro 1 mais a taxa de juros 2, certo? E assim nós vamos encontrando os juros compostos, os juros em cima de juros, certo? Então, como eu falei, turma, a gente vai estar praticando esses cálculos, certo? Com esses exercícios aqui, ó, nesses exercícios da página 157 até a página 162, certo? Então são exercícios que contêm cálculo de juros simples e juros compostos, tá certo, turma? Então tentem resolver e na nossa aula ao vivo eu vou estar corrigindo e resolvendo, tirando as dúvidas dos que vocês não conseguiram resolver, tá certo? Então tchau, tchau, e a gente se encontra na nossa próxima aula.